Fibrilação atrial. A fibrilação atrial é a terceira arritmia cardíaca mais comum que a gente tem no mundo. Só fica atrás da TAC e da bradicardia sinusal. O mecanismo fisiopatológico da fibrilação atrial é por um mecanismo de reentrada, onde os átrios ficam emitindo estímulos numa frequência de 400 a 600 estímulos por minuto. No eletro da fibrilação atrial, a gente vai encontrar uma ausência da onda P e uma ausência de qualquer atividade atrial rítmica. A gente vai achar um RR irregular, geralmente o QRS estreito, e pode ter qualquer frequência cardíaca, mas geralmente o paciente está em taquicardia, geralmente com frequência entre 110 e 180 batimentos por minuto. Em alguns casos, a gente pode ter uma fibrilação atrial de baixa resposta, onde a frequência cardíaca fica menor do que 110. Para calcular a frequência cardíaca no eletro de uma fibrilação atrial, a gente tem que pegar um espaço de 15 centímetros no eletro, na derivação, que corresponde a 6 segundos, conta quantos intervalos RRs tem ali e multiplica por 10, para ver quantos intervalos RR tem em 60 segundos. Os fatores de risco para a fibrilação atrial são cardiopatias, principalmente dois tipos predominam bem como fatores de risco, que é a doença mitral reumática e a cardiopatia hipertensiva. Outro fator de risco importante é tireotoxicose e a doença do nó sinusal. A clínica da fibrilação atrial é variada, até 25% dos casos é assintomático, e quanto maior for a resposta ventricular da fibrilação, maiores serão os sintomas, que vão ser sintomas de insuficiência cardíaca, porque o coração não vai estar batendo de forma eficiente, e esses sintomas de insuficiência cardíaca serão fadiga, dispneia, lipotímia, poliúria, pela liberação do peptídeo natriurético atrial, porque o átrio vai ficar distendido pela falta de atividade ventricular efetiva. Pode ter também congestão pulmonar com edema agudo de pulmão, síncope, alterações na ausculta cardíaca, apresentando variação da fonese de B1. Nunca vai ter alteração de B4, porque B4 é uma bolha que ocorre quando a gente tem contração de átrio na fibrilação atrial. O átrio não contrai porque está fibrilando, então classicamente vai ter ausência de B4. O paciente vai queixar também de palpitação, porque é uma arritmia, o sintoma de arritmia é a palpitação. E podem ocorrer também fenômenos tromboembólicos por deslocamento de trombos que podem se formar no átrio. O local de formação de trombo no átrio é no apêndice do átrio esquerdo, é lá onde é que geralmente se forma o trombo, e esse trombo só consegue ser visualizado no ecocardiograma transesofágico, e consegue ver essa localização do átrio esquerdo, o apêndice. Em relação ao tratamento da fibrilação atrial, ele vai depender se o paciente está instável ou estável. No paciente que tem instabilidade hemodinâmica, o tratamento é fazer a cardioversão elétrica sincronizada imediatamente. Os definidores de uma instabilidade hemodinâmica são a presença de rebaixamento de nível de consciência, hipotensão sintomática, edema agudo de pulmão, uma dor anginosa típica ou um paciente que já se apresente numa fase aguda de IAM. Se o paciente for definido como um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, o tratamento é fazer primeiro a heparinização e depois fazer a cardioversão elétrica sincronizada. Depois de cardioverter, a gente tem que manter a anticoagulação por no mínimo 4 semanas. No paciente estável, o tratamento é feito de forma diferente. O tratamento vai ter dois objetivos principais, que é alívio dos sintomas e evitar as complicações tromboembólicas da fibrilação atrial. No paciente estável, a reversão do ritmo não vai ser prioridade, porque a chance de recidiva de fibrilação atrial é muito grande. A fibrilação atrial revertida tem grande chance de voltar a virar uma fibrilação atrial de novo. O tratamento do paciente estável, então, consiste no controle da frequência cardíaca. As drogas que a gente usa para isso são os beta-bloqueadores e os bloqueadores do canal de cálcio, verapamil e diltiazem. O objetivo é a gente tentar manter uma frequência cardíaca menor do que 100
para a gente evitar a síndrome da taquicardiomiopatia, que é uma disfunção que ocorre por sobrecarga da frequência cardíaca. Né? Basicamente vai se formando uma insuficiência cardíaca por sobrecarga no coração, por sempre ficar mantendo a frequência cardíaca alta. Uma opção ao tratamento farmacológico, quando ele não funciona, é fazer a ablação do nó atrioventricular e a colocação de um marca-passo. Outra coisa que a gente tem que fazer é fazer o controle do ritmo cardíaco. A gente pode fazer o controle do ritmo de forma química, com drogas, ou por cardioversão elétrica. Reverter o ritmo nem sempre é prioridade, às vezes o paciente pode manter a fibrilação atrial. Mas o objetivo de controlar o ritmo é fazer o paciente voltar para o ritmo sinusal. A reversão química ela pode ser feita com amiodarona ou propafenona. Ela sempre tem que ser feita em ambiente hospitalar. A amiodarona a gente usa ela em 3 tempos. Primeiro a gente faz uma dose de ataque de 150 a 300 mg em 60 minutos. Aí nas próximas 8 horas a gente faz uma dose de 1 mg por minuto. E nas próximas 16 horas faz 0,5 mg por minuto. A propafenona, para fazer ela, a gente usa uma dose única de 600 mg via oral. E sempre que for usar a propafenona, a gente tem que usar também o inibidor de nó atrioventricular pelo risco de flutter de alta resposta que ela pode desenvolver. A cardioversão elétrica ela também é uma opção, feita de forma eletiva. Antes de fazer a cardioversão elétrica sincronizada, a gente tem que fazer a analgesia, sedação do paciente, deixar o paciente monitorado, oxigenado, acesso venoso pego, e a gente faz a carga de 200 joules, tanto no bifásico quanto no monofásico, para fazer a reversão da fibrilação atrial. Depois de reverter o nosso paciente, seja de forma química ou elétrica, a gente tem que manter um antiarrítmico profilático oral. A gente usa geralmente a amiodarona. No primeiro mês a gente pode usar uma dose um pouco mais alta, de 400 a 600 mg por dia. E a partir do primeiro mês a gente diminui a dose para 100 a 200 mg por dia. Opções a amiodarona são o sotalol e a própria propafenona de novo. Outras drogas que são interessantes seriam utilizadas também são IECA ou BRA e as estatinas. Também podem ter um benefício de proteção cardiovascular. Outro fator importante na fibrilação atrial é a terapia antitrombo, a terapia antitrombótica. Tem 2 momentos que a gente tem que se preocupar com ela. Quando a gente tem uma fibrilação atrial com mais de 48 horas e a fibrilação atrial com menos de 48 horas. Na fibrilação atrial com mais de 48 horas, a gente tem que postergar no primeiro momento a reversão, fazer 3 semanas de anticoagulação. A gente pode fazer com varfarin, mantendo o INR ali entre 2 e 3, e depois desse período de 3 semanas a gente faz a reversão. Depois que reverte para o ritmo sinusal, a gente mantém a anticoagulação por pelo menos 4 semanas. A gente mantém esse período de 4 semanas, digo anticoagulação depois que reverte, por causa do fenômeno de stanning atrial, que é o átrio ainda fica um pouco atordoado depois da reversão e não funciona de forma totalmente eficaz, podendo formar dentro do átrio trombo de novo. Por isso que a gente mantém essa anticoagulação por no mínimo 4 semanas. Um protocolo diferente que a gente pode seguir em relação à fibrilação com mais de 48 horas é quando a gente tem a disponibilidade de um ecocardiograma transesofágico. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente pode fazer o ecocardiograma transesofágico e ver se tem trombo ou não. Se não tiver trombo, a gente pode fazer a cardioversão na hora. Só faz a heparinização plena antes, mantém o PTTA entre 1,5 e 2 e reverte, mantendo também a anticoagulação por 4 semanas. Se tiver o trombo lá no apêndice do lado esquerdo, a gente faz a anticoagulação por 3 semanas, volta para o hospital, faz o ecocardiograma de novo para ver se o trombo foi desfeito
Aí, se não tiver trombo mais, a gente cardiorreverte. Se tiver trombo, a gente repete tudo de novo. Agora, em relação à fibrilação com menos de 48 horas, uma fibrilação atrial mais aguda, a gente não precisa usar eco transesofágico nunca e nem precisa também fazer anticoagulação por 3 semanas. A única coisa que a gente faz é a heparinização antes de fazer reversão e depois mantém a anticoagulação por 4 semanas. As opções de medicamento que a gente tem para fazer anticoagulação sem ser a varfarina são o dabigatran, rivaroxaban, apixaban e endoxaban. É bem importante também a gente fazer, avaliar se o nosso paciente precisa ou não fazer terapia antitrombótica eterna, se ele precisa manter o antitrombótico ou não. Para a gente calcular isso, a gente pega o score SHA2-DS2-VASC, onde cada ponto, cada letrinha significa uma coisa. Se o paciente tem uma pontuação de 2, ele mantém a terapia antitrombótica para sempre, com o varfarin ou com um daqueles outros medicamentos que foram citados. Se a pontuação dele for de 1, ele mantém AS. Se ele tiver 0, ele só faz as 4 semanas mesmo e depois acabou a terapia antitrombótica dele. No score do SHA2-DS2-VASC, C significa insuficiência cardíaca e vale 1 ponto. H significa hipertensão, também vale 1 ponto. A significa age, idade, de 75 anos ou mais e conta 2 pontos. D é diabetes, também conta 1 ponto. S de stroke, AVC, também conta 2 pontos. VASC significa alguma doença vascular, também conta 1 ponto. Age de novo, só que agora entre 65 e 74 anos, também conta 1 ponto. E por último, sexo feminino, também conta 1 ponto.